Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 16. Domingo de manhã, nós pregamos aqui uma palavra, pastor Felipe trouxe à noite o versículo 13 e 14 do capítulo 16. Mas eu ainda acho que temos mais alguns tesouros aqui, que o pastor ficou preso no 13 e no 14. Eu tinha comentado na semana passada que a partir do versículo de número 1, do 16 até o 24, nós temos uma divisão que você pode anotar aí, esses 3 pontinhos que hoje eu vou dissecar apenas um. Primeiro, do verso 1 até o verso de número 4, nós falamos sobre a mordomia do dinheiro. Dinheiro, de como nós administramos o dinheiro, as ofertas e principalmente ofertas missionárias. A igreja precisa entender que o problema não é o dinheiro, o problema é quando o dinheiro, Tiago diz que é a raiz, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro é o apego ao dinheiro, que é o mal no coração do homem. O dinheiro não é problema. E nós não somos nenhuma igreja que barganha a fé. Infelizmente, existem ministérios que exploram essa prática abusiva, e isso é muito desagradável, escandaloso para os de fora, em relação à forma como algumas igrejas se comportam mercadejando a fé. Entretanto, se você ler em casa com afinco e meditar no texto que nós comentamos domingo passado de manhã, Paulo está levantando ofertas por todas as igrejas na Macedônia, na Acaia, na região na Europa, na região na Grécia, no Mar Mediterrâneo e também na Ásia, para levantar suporte financeiro para ajudar as igrejas pobres da Judéia, que estavam debaixo de perseguição do Império Romano, proferida uma profecia lá pelo profeta Ágabo, no capítulo 11 de Atos, e nós comentamos isso, de uma oferta alçada. Alçada quer dizer levantada com um propósito. Então, falamos sobre a mordomia do dinheiro. Depois nós falamos sobre a mordomia do tempo. A mordomia do tempo. Como é que você usa o tempo? Como é que você usa a sua agenda? Como é que você coloca as suas prioridades? Paulo vai nos falar no verso de número 9, veja, porque uma porta grande e oportuna abriu para mim, para o trabalho. Uma porta se abriu. Oportunidades. Deus quer dar à igreja oportunidades. Temos que aproveitar a oportunidade de pregar o evangelho. Alguns países da América Latina já estão em um verdadeiro cerceamento de não poder pregar. Tem um vereador aqui no estado de São Paulo que fez um projeto de lei em São Paulo, capital, para não haver pregação nas praças, nas ruas. Eu não estou falando daqueles fanáticos, pessoas que às vezes ficam alienadas falando coisa que não tem muita lógica, mas eu estou falando de você ter uma cruzada evangelística. Um Ademar de Barros, um dia desse, de Campos, Ademar Barros, político, né? O Ademar de Campos está fazendo uns projetos interessantes, antes da pandemia, de ir para as ruas de São Paulo, na capital, e tocar violão com um grupo da igreja, e fazer louvores, e as pessoas vão se achegando, né? E eles cantam e fazem louvores, é filmado, é transmitido ao vivo, uma bênção, uma cruzada evangelística de louvor, está aproveitando a oportunidade. E nós precisamos aproveitar a oportunidade no trabalho. O trabalho não é lugar de proselitismo, não é lugar de estar pregando. Eu tive um problema sério com um pedreiro. Uma vez eu paguei ele para fazer uma reforma no apartamento que eu morava. E ele chegava às 7 da manhã e ficava até às 8h30 pregando para o meu porteiro. E chegava e queria sair às 3 horas da tarde. Eu digo, não, você vai sair daqui às 5. E você está entrando 8h30, 1h30 de atraso. Não, pastor, mas eu sou evangelista. Eu digo, eu também sou evangelista. Mas agora não é hora de pregar o evangelho. Agora é hora de viver o evangelho. E o porteiro está falando mal de você, que você é um esperto, como diz o carioca. Que você está usando o tempo de forma errada e ele não está gostando da sua pregação porque ele não quer ouvir. Que você pregue com a sua vida. Então a oportunidade, ela é importante de você agarrar. Pessoas, alguém tem dito aí, gentileza gera gentileza. Então pregue com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus talentos. Você é servidor público, atenda com qualidade as pessoas. Você é gerente de banco, atenda com
com sabedoria, com amor, com delicadeza. Né? Você é professor, observe na aula que as pessoas também têm problemas. Você não está ali só para dar conteúdo. Às vezes o aluno não está bem. E você tem que ter essa empatia. Paulo está dizendo que isso é oportunidade para pregar o evangelho. Quantos profissionais de saúde estão tão preocupados com apenas o físico, de lhe dar, passar remédio, receita, e a alma? E o olho no olho, que fala muito mais alto? E o psique, o emocional, de pessoas que estão doentes, não apenas fisicamente, mas psicossomaticamente. Psico da alma, soma do corpo. Estão doentes. E a oportunidade que nós temos, uma vez eu falei para um amigo nosso cardiologista, você é pastor. Como Lucas, o evangelista, era escritor, mas ele era pastor de almas. Alguém já leu aquele livro, Médico de Almas e Médico de Homens? É um bom livro para dar de presente a um médico, a um estudante de medicina. Médico de almas, médico de homens. Por quê? Porque Lucas, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos, era médico, era historiador. E ele tinha um olhar muito sensível, inclusive para as mulheres, porque ele era grego, o único autor da Bíblia do Novo Testamento que era grego. E é ele quem valoriza com excelência as mulheres. É ele quem fala das mulheres, é ele quem fala do protagonismo das mulheres na igreja primitiva. E Lucas, com esse olhar médico, ele tem essa sensibilidade. Ou seja, ele aproveitou a oportunidade como profissional para pregar o evangelho. Eu sou dentista de formação, né? Mas não exerço hoje. Quando eu exercia lá na faculdade, na universidade, fazendo atendimento aos clientes, aos pacientes, eu dizia, que profissão maravilhosa para pregar, porque o paciente não vai falar. É só anestesia, boca aberta e tome Bíblia. E já saía com a boca anestesiada. Oh, até logo, Deus te abençoe, hasta la vista. Então até a gente se vê. Então não tem como ter retorno, positivo ou negativo. E eu gostava de falar, mas eu nunca fui de fazer proselitismo. Eu não gosto de misturar as coisas e confundir o trabalho com a questão religiosa. Mas nós podemos ser o perfume de Cristo aonde nós estamos. Eu falei da mordomia do dinheiro, da mordomia do tempo, a porta, as oportunidades. Mas agora eu quero finalizar, que ficou faltando a semana passada, a mordomia dos relacionamentos. Vamos dar uma lida a partir do verso 10. Queria só pedir ao Felipe, se puder, colocar o sonzinho aqui mais livre, mais aberto, está um pouquinho abafado, que eu não queria gritar, forçar, é que fica abafado, dá a sensação que eu não estou escutando bem. Vocês estão escutando bem aí, mas aqui está abafado para mim. Se puder deixar mais limpo, eu agradeço. Pronto, agora melhorou, que eu consigo me ouvir, e aí eu não tenho necessidade de gritar. Vamos, capítulo 16, verso 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e Fortunato e Acaico, porque estes irmãos supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros, e ele não tem vergonha de dizer com ósculo santo. Ósculo é uma palavra bem erudita, beijo.
Não é beijo de Judas, é beijo de aliança de irmãos. Com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. E se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Essa foi a carta mais dura que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele corrigiu essa igreja, ele chamou a atenção da igreja, ele puxou a orelha daquela igreja, ele termina a igreja dizendo, eu os amo. Eu sou pastor, eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês em Cristo. E porque ele faz isso com propriedade e autoridade, ele termina essa carta falando de algo tão precioso que eu e você precisamos investir nos dias de hoje. Não vamos investir para interesses de resultados, mas nós precisamos investir em nós. Quando eu cheguei em Campinas, eu e minha esposa, somos 2 nordestinos, eu de Maceió, das terras das praias, e ela de Recife. Mas uma das coisas que nós tivemos dificuldades aqui foi fazer amizades, conhecer pessoas, embora eu sou muito expansivo, comunicativo e alegre, mas a minha esposa é mais fechada de temperamento. Isso é bom porque os opostos se atraem. Entretanto, não que ela seja fechada, é a forma dela ser, né? Reservada, mas ela tem aliança, amizade, conversa com as pessoas, mas eu sou muito mais expansivo, comunicativo. Isso é importante para cada um de nós, nas suas diferenças. Mas nós tivemos dificuldade. Eu morei em São Paulo, capital, e uma vez eu estava na rua, e eu fui perguntar a alguém aonde era a rua. E só fiz isso assim, só me aproximei da pessoa. É um assalto? Não, não é assalto. Eu só quero saber onde é a rua tal. Né? Quer dizer, as pessoas, elas são muito armadas. Elas vivem também muito focadas em trabalho, família, sua casa e trabalho, casa e trabalho, casa e trabalho. Nós precisamos fazer relacionamentos com os irmãos, ter aliança com os irmãos. Se alguém perguntar a mim hoje o segredo, não do sucesso, mas o segredo de êxito do ministério de Paulo, eu diria que o segredo foram os relacionamentos que ele construiu ao longo da sua vida. Chama a minha atenção que no capítulo 16 de Romanos, ele mandou abraços para 33 pessoas. 33 pessoas na carta, ele saudou, mandou abraço, ele enviou saudações, e agora não é diferente nesta carta. Ele vai citar alguns nomes, e cada um destes nomes, destes amigos, eu gostaria que você marcasse, porque ele vai valorizar as pessoas. Ele não era apenas um ganhador de almas, ele era um fazedor de amigos. E a pergunta que eu faria hoje, invertendo, ao invés de colocar no final, é se você e eu atraímos as pessoas para perto de nós, ou se as espanamos. A segunda pergunta é que se as pessoas gostam de conversar com você e comigo. Que cá entre nós tem algumas que são chatas, desagradáveis, mas nós precisamos perceber que as pessoas gostam de conversar conosco. Nós não precisamos ser tagarelas, falarmos demais para sermos aceitos. Nós precisamos nos aproximar das pessoas, termos empatia. Me incomoda quando um profissional de saúde vai nos atender que não olha para você nos olhos. Uma vez eu entrei num consultório e a pessoa, o que é que o senhor tem? Falou, posso olhar para o senhor? Eu falei, porque ele não dava atenção. Só no papel e na caneta, e não olha nos olhos. Os olhos falam muito mais. Nós temos a mania de com a boca falarmos muito. Mas os olhos, disse Jesus, se eles forem luz, todo o teu corpo será luz. Eu sou muito de observar as pessoas pelo fato de ser pastor, ser professor. Eu já estive numa sala de aula e fiquei constrangido por uma aluna que chorava durante a prova. Eu falei, meu Deus, será que é o conteúdo? Ela não sabe nada, vai tirar 0? Não tinha nada a ver. Ela chorou naquele dia e não tinha nem condições de fazer a prova, porque ela descobriu naquele dia que o marido havia traído. E eu até alegrei o coração dela, eu falei, que bom que ele traiu hoje de manhã, logo no trabalho, e a primeira pessoa que ele ligou foi para você, para contar que ele te traiu. Uma boa notícia, de que ele está arrependido.
Mas eu não poderia conversar com ela como um homem, ficar sozinho na sala de aula, sozinho, conversando com ela. Todo mundo foi embora, ela foi a última a entregar a prova, chorando, não fez quase nada. E eu disse, depois, numa outra semana, eu chamei 4 meninas que se dizem evangélicas. E eu perguntei para elas, vocês não viram que a fulana estava chorando naquele dia? Vocês não viram que ela estava passando mal em sala de aula? Nenhuma de vocês veio a perguntar, você está precisando de alguma coisa? Eu tive que ficar com ela meia hora e pensando nos falsos crentes, hipócritas, que pudessem entrar ali, o que é que o professor está fazendo com aquela irmã? O que é que aquele homem está conversando com aquela mulher casada? Mas ela chegou a pensar em sair dali e buscar o suicídio. Sabe o que é isso, queridos? Graças a Deus foi resolvido por uma palavra que eu trouxe, porque o grupo religioso que ela frequenta, que eu não vou citar nome, o marido dela e ela, o líder da igreja, da denominação, disse que como ele pecou em adultério, ele não tem mais perdão de Deus. Vocês já sabem qual é a denominação que prega isso. Que para mim não é igreja evangélica. É uma seita literal, que diz que essas pessoas que cometeram adultério não têm o perdão. Isso é muito sério porque em nenhum lugar da Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas o adúltero que se arrependeu, herdará. Só que foi dito que ele não tem mais perdão. Ele não tem mais perdão. Então isso é muito triste, porque um homem teve que consolar uma mulher casada, e eu sou um homem casado, eu não vou me permitir estar conversando com uma pessoa que eu não tenho intimidade para conversar. E 4 irmãs, 2 delas com cabelinho, né? Daqueles que vocês já sabem, né? Que não pode cortar, com essas regrinhas humanas, mas muito crítico, mas não tem a compaixão e a misericórdia, às vezes, de conversar. Por favor, não significa dizer que quem tem um cabelo lá cocó não tem compaixão. Tem compaixão. Eu estou falando que às vezes está muito preocupado com cocó, que não cortar, com isso, que não tem padrão bíblico para isso, regra bíblica, são regras humanas, com maquiagem, com batom, como se isso fosse pecado, que não é pecado, e Jesus está nos olhando e observando. Cadê a empatia? Empatos vem da palavra patos, patologia. Empatos é estar sentindo o que o outro está sentindo. É se identificar com a dor do outro. É chorar com a tristeza do outro e também se alegrar com a alegria do outro. Empatos. Porque simpático é do lado de fora. Vem até da cadeia do simpático e parasimpático que inervam o nosso sistema cardiológico. Entretanto, o patos é estar dentro da dor do outro. E é esse desafio que Paulo vai nos falar do primeiro irmão que ele traz para nós, que eu chamaria esse irmão amigo. Veja o versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Por que Paulo elencou Timóteo? Timóteo foi um jovem pastor, inclusive ele recebe 2 cartas de Paulo, as cartas pastorais. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso, onde hoje é a Turquia, Istambul. Ele pastoreou ali, próximo àquela região, na cidade de Éfeso, uma das maiores cidades do Império Romano da época. Ele era um pastor jovem, nós não sabemos a idade, mas ele cresceu no ministério de Paulo. Quando aparecia problemas, abacaxi para ser descascado, pepino para ser descascado, Paulo tinha Timóteo. Era alguém de aliança, era alguém de confiança. Veja o versículo 11, ele diz, ninguém pois o despreze. Por que ele está falando isso? Porque ele era jovem. Paulo andava com jovem, alô? Paulo andava com adultos, alô? Paulo andava com anciãos. Quando eu era adolescente, eu era assim com os idosos. Quando eu era adolescente, eu era assim com os jovens. Quando eu era adolescente, eu era assim com as mulheres na igreja, com as mulheres idosas. Quando eu me converti, uma semana, já me chamaram para dar aula na escola bíblica da Igreja Batista, lá em Maceió. Eu falei, mas irmão, eu não sei nada, eu acabei de vir de Roma. Não de Roma, mas da Romana. Não na lanchonete.
Aqui é complicado, para não ter que falar. Eu diria, como é que eu vou dar aula? E eu estava ali no meio das mulheres, das senhoras de 70 e 80 anos, que elas queriam que eu desse o meu testemunho de conversão. E ali eu fui fazendo amizade. Então eu tinha relacionamentos, e gosto de ter, com várias pessoas de várias faixas etárias. Tem pessoas que desprezam outros por conta da idade. Ah, não é da minha faixa etária. Ah, não é da minha vibe. Agora está em moda essa palavra vibe. Nada de vibe. Não é da minha praia. É sim. A igreja é corpo. Nós precisamos conviver com todos. Conhecer a todos. Um dia desse a Olga deu seu testemunho aqui. Eu vi adolescentes e jovens assim. Que testemunho de vida. Alô? Para vocês não casarem com a pessoa errada. Ouça o testemunho das mulheres mais velhas. Que se casaram. Dia desse eu conheci uma pessoa, há uns 4 anos atrás, ela disse, pastor, eu estou pagando as consequências do que o meu pai me disse. Eu não poderia me casar com uma pessoa que não era luz, não era da luz, era das trevas. E eu casei. E até hoje eu pago a conta dessa escolha. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, mas eu tenho limites para congregar numa igreja, meu marido não aceita. Por quê? Meu pai me entregou no altar e disse, não se esqueça que você é luz. O outro lado é jugo desigual. São escolhas. E os anos estão passando, mas eu gostei, porque ela não atribuiu a culpa a ninguém. A culpa foi dela. Entretanto, nós precisamos aprender com essas experiências. E como aprender? Convivendo com os irmãos. Timóteo era jovem, mas era alguém que Paulo dizia, escute este homem. Eu coloco sempre na minha cabeça que Timóteo tinha 30 anos. Eu não sei a idade dele, mas eu ponho na minha cabeça que ele tinha 30 anos para cima. Não tinha nem 40, nem 30. Mas ele estava pastoreando aquela igreja. Veja o versículo número 11. Mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Paulo não quer só ver Timóteo, Paulo quer ver os irmãos com ele. É aqui que eu entendo que essa história de ficar 10 anos desigrejados não funciona. Igreja não sou eu sozinho. Igreja sou eu com os meus irmãos congregando, andando e caminhando juntos. Eu quero ver Timóteo, eu quero ver os meus irmãos. E Timóteo, você pode ler a carta de Paulo a Timóteo, depois ele vai falar lá na carta aos Filipenses, que quem era Timóteo. Então eu chamaria esse irmão amigo. E eu pergunto hoje, você tem um irmão amigo mais chegado que um irmão de sangue? Foi João que tomou conta de Maria, mãe de Jesus. Jesus estava na cruz, todos os discípulos abandonaram, só João. E na cruz ele disse, filho, eis aí a tua mãe, toma conta dela, é minha mãe, mas você é meu amigo. Mulher, eis aí o teu filho, você está perdendo um filho, mas está ganhando outro filho. E ele pede a João, e é João que vai sepultar Maria na cidade de Éfeso, onde João pastoreou a igreja, e depois Timóteo assume a igreja. Mas João passa por aquela igreja, Timóteo assume o pastorado, e ali nós vamos perceber, naquela cidade, que foi ali que Maria foi sepultada pelo apóstolo João. Qual foi o pedido de Jesus? Toma conta dela. Esse amigo de aliança, você não pede esse tipo de pedido para qualquer um. Você pede para irmãos de aliança. Possivelmente ele está nos assistindo ao vivo, agora em Maceió, mas eu tenho um irmão, Aladiar, que é um amigo, ele já esteve aqui, ele veio das Forças Armadas, e ele tem hoje 80 anos. Eu era jovem, eu tinha 20 anos, a pastora Vânia vai lembrar agora, quantas viagens missionárias eu fiz de ônibus, de Maceió para Caruaru, para ganhar almas, dar estudo bíblico. De Maceió para Palmares, de Maceió para Camaçari, na Bahia, de Maceió para Palmeira dos Índios, terra de Graciliano Ramos, lá em Alagoas, de ônibus, viagens de 5, 6, 7 horas, eu levava meus livros. Sabe quem me levava na rodoviária? O Aladiar.
Sabe que horas eu chegava em Maceió, na rodoviária? 2 da manhã, 3 da manhã. Ele ia me buscar na rodoviária. Meus irmãos não eram convertidos ainda. Meu pai morava no interior e, por eu abraçar o evangelho, ele não tinha toda essa afinidade. Mas Deus me deu esse irmão de aliança na igreja. Eu me converti em Campinas com um grupo de católicos e quando eu cheguei em Maceió, eu perdi meu chão. Para onde eu vou? Fui para uma igreja que eu tinha até preconceito, Batista El Shaddai, por causa do nome El Shaddai. Deus me corrigiu, puxou a orelha, porque eu li na Bíblia Católica, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do El Shaddai. Aí eu disse, então vai para a igreja agora. Quando eu cheguei naquela igreja, eu era jovem, 20 anos, eu conheci ali os irmãos da igreja e eles me viram sozinho na igreja. As pessoas nos observam. Eu morava sozinho em Maceió no apartamento e foram as irmãs e os irmãos casados com suas esposas me convidavam domingo para almoçar, porque eles me viam sozinho na igreja. E aí eu lembro de Paulo falando para Timóteo, diga para as mulheres casadas que sejam testemunhos vivos para as mulheres solteiras. Diga aos anciãos que ensine aos homens solteiros. Ou seja, a igreja ensina aos outros pelo modelo. E hoje eu posso lembrar dos cabelos brancos de alguns irmãos que me chamavam para almoçar. Porque eu não pedi, tá, irmãos? Gente que se oferece, eu não concordo com isso, não. Eu não pedi a ninguém. Mas eles perguntavam, Fernando, você está sozinho? Você vai para onde? Porque eles me viam sozinho, voltando para casa. A igreja era perto da minha, o apartamento era perto da minha casa. Mas o que eu quero dizer com isso? Esses irmãos marcaram a minha vida. Eu estava sozinho, irmãos. Minha família estava ali na cidade, uma boa parte dela, mas não havia mais comunhão. Uma pessoa ficou sem falar conosco alguns anos. Comigo, a pastora Vânia. Entretanto, eu ganhei, como diz a Bíblia, muitos irmãos. E Paulo tem esses muitos irmãos. Um deles é Timóteo. Vamos para o segundo amigo. É um irmão chamado Apolo. Era um irmão discípulo. Um homem muito bem preparado intelectualmente. Verso 12. Acerca do irmão Apolo. Muito lhe tenho recomendado. Detalhe, você não recomenda alguém que você não conhece. Você recomenda alguém que você conhece o caráter provado dele. E Paulo disse para que fosse ter convosco, e esse irmão nunca vai sozinho, em companhia de quem? Dos irmãos. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Só que ele não queria ir. E Paulo diz, irá porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Quantas pessoas especiais que Deus levanta, que chegam na nossa vida em oportunidades ímpares. Quantas pessoas? Nós vivemos numa sociedade de muita grosseria, muita estupidez, as pessoas estão muito nervosas, fazendo barraco nas redes sociais e nos locais públicos. E nós precisamos sair daqui com um pensamento de que gentileza vai gerar gentileza. Não entre nos lugares falando assim, bom dia, eu quero resolver isso aqui. Alguns nem dizem bom dia. Você vai ser maltratado, mal atendido, mas você precisa deixar o bom perfume de Cristo aparecer e ser exalado pelos que lhe cercam, aonde você for. Existem pessoas como Apolo, que Paulo diz que ele irá em boa oportunidade. E que bom que Deus levanta pessoas oportunas. Quantas amigas ou quantos amigos você tem? Dá para contar nos dedos, não são muita gente, não é muita gente. Mas que você tem essa amizade de 40 anos, 50 anos, 60 anos. São irmãos de aliança. Muitas vezes você não vai desprezar, é lógico, o seu irmão, sua irmã de sangue. Mas é verdade que Deus pode te dar um irmão de aliança. Eu gosto muito da amizade de Saul, de Davi, corrigindo, e Jonatas. A Bíblia diz que o amor deles era um amor muito maior do que um homem por uma mulher. E aí as mentes ocidentais, imundas, sujas,
já enveredam o olhar para uma relação de homoafetiva. Mas não é nada disso. É que é o tipo de aliança que Davi tinha com Jonatas, é que cada um reconhecia no outro seus talentos, suas virtudes. Veja que Jonatas era príncipe e filho do rei, mas ele reconhece que Deus já havia dito para ele que Davi seria rei, e ele coloca a capa, ele coloca os recursos que eram pertinentes ao príncipe e entrega para Davi, que ele disse: Deus me disse que você vai ser rei. Ou seja, ele não vê no outro ameaça, ele não tem inveja de Davi, ele reconhece: você será o rei. E essa amizade é tão bonita, de tal maneira que, para explicar melhor, eu penso que era mais ou menos assim, igual marido e mulher que já tem uma caminhada. Você olha e não precisa falar, você já sabe o que ele está pensando, o que ela está pensando. Eu creio que Davi e Jonatas era isso. Quando Saul, pai de Jonatas, quis matar Davi, Jonatas foi à frente para avisar a Davi que seu pai queria matá-lo, para protegê-lo. Isso nos mostra um sentimento de aliança, um vínculo de aliança entre esses dois irmãos. Vamos lembrar? Um irmão amigo, um irmão discípulo. Alguns discípulos que nós construímos na igreja, no relacionamento, se torna alguém muito próximo a nós, num processo de discipulado. Vamos também valorizar aqueles irmãos que são antigos na igreja. Eu costumo dizer que são patrimônio histórico, mas não são tombados. Ninguém aqui é tombado. Quantos anos você tem de igreja? Às vezes nós valorizamos na igreja só as pessoas novas que estão chegando, mas tem os antigos que já andam, que fundaram a igreja, que começaram aquela igreja. Veja, por exemplo, no capítulo 16, verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são que, leio em voz alta, as primícias. Acaia é a região onde está a cidade de Corinto. Acaia é uma região ali onde Corinto está presente, como se fosse um estado e Corinto fosse município, uma cidade. É a região, como a Macedônia. Como hoje nós chamamos Oriente Médio, Macedônia, que hoje é país, mas naquela época era uma parte da Europa. Então ele diz: esse homem, Estéfanas, a casa dele são as primícias, ou seja, foram eles que se consagraram ao serviço dos santos. Eu não sei você, mas quando eu saio daqui para Maceió e para Recife, eu visito algumas igrejas que eu conheço, e eu chego lá e pergunto: cadê fulano? Cadê Beltrano? Eu visitei uma igreja aqui, há alguns anos atrás, num casamento. Eu falei: meu Deus, não conheço ninguém nessa igreja. Não tem mais ninguém aqui. Só tem gente nova. Pastor, não gosta de gente nova, não, de gente jovem? Não gosto. Mas cadê os velhos? Cadê o patrimônio histórico? Não é tombado, mas é histórico. Cadê aqueles que vão passar o cajado e o legado para a nova geração? Cadê? A gente tem que procurar. É triste quando você olha para uma igreja e a gente tem aqui um mix. Nós temos aqui pessoas que estão conosco desde o início. Nós temos pessoas que chegaram, nós temos gente nova, isso é bonito, mas nós temos gente que começou, que sabe do início da igreja, do trabalho. Sabe das situações que já vivenciamos, que lidamos no passado e até no presente. Estéfanas é citado lá em 1 Coríntios, vamos voltar no capítulo 1, verso 16. Volta para o capítulo 1, verso 16. Antes do 16, leia o 12. É quando Paulo está falando: refiro-me ao fato de cada um vos dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Porque Apolo tinha uma influência naquela igreja, era um homem muito bem preparado, segundo a tradição cristã, mas ele vai falar de Estéfanas, e foi esta família que ele batizou. Verso 16, vamos ler? Batizei também a casa de quem? A casa de quem? Estéfanas. Eu fiz um casamento de um pastor, de um irmão da Nazareno Central, que hoje ele mora em Brasília, e ele queria que eu fizesse o casamento, mas na verdade, quem ia fazer o casamento dele foi o pastor que batizou ele nas águas. Muitos anos. Então ele disse: pastor, se o meu pastor não vier, porque ele já está numa idade avançada, eu posso chamar o senhor? E ele disse: o senhor não é o segundo.
Eu não estou chamando por prioridade, mas é porque eu queria dar honra ao pastor que me batizou quando eu era criança. Quando eu era criança. E o pastor veio, mas ele não pôde fazer o casamento pela idade, pela limitação, né, dele física. Mas ele esteve presente e eu fiz a cerimônia. Eu fui cumprimentá-lo. E eu achei bonito porque era um jovem que estava se casando e ele tomou a iniciativa. E a mãe dele me disse: pastor, não fui eu que pedi não, foi ele que queria o pastor, que é de outra denominação, batista, para fazer o casamento. Sabe o que é isso? Valorizar as pessoas que vieram antes de você. Tem pessoas que chegam nos lugares, nas repartições, nas instituições e dizem assim: olha, eu cheguei. Sim, mas antes de você chegar, teve gente que chegou antes. Eu já vi uma liderança aqui em Campinas, que hoje nem está mais, fugiu, foi para outro país, diz assim: o nosso ministério aqui vai arrebentar porque nós chegamos com aquela unção. E evaporou-se. E eu tive vontade de dizer: antes de você chegar, Max Lucado passou por aqui. Menonitas passaram por aqui. Presbiterianos passaram por aqui. Eu acho lindo quando eu passo na Brasil, que eu vejo aquele prédio do seminário presbiteriano. E aquele prédio, você está sentado? É do século XVIII. Sabe quando aquele prédio foi feito? Quando o Brasil ainda era império. 1888. O ano em que os escravos foram libertos. Porque em 1889, Marechal Deodoro foi o presidente da República, o primeiro presidente. Então aquele prédio que agora os presbiterianos arrumaram, colocaram, ficou belíssimo ali com os tijolinhos aparentes, arrumaram o auditório. Para quem não lembra, nós começamos a nossa igreja lá, no auditório. Alguns irmãos tinham medo dos morcegos, a gente estava no culto pregando os morcegos, parecia a casa do Batman. Eu falei: irmão, está tudo guardado no sangue de Jesus. E as cortinas ali, tudo antigas. Eu gosto de coisa antiga, eu sou apaixonado por móveis antigos, também gosto de coisa nova. Mas eu gosto de móveis antigos. Tem gente que toca fogo, queima, porque não valoriza, não sabe a preciosidade de um móvel de madeira. Eu já vi pessoas que pegaram um móvel que era do século XVII, aqui em Campinas. Ah, não presta nada, ainda mais com essa pata de leão. Eu falei: minha querida, isso aqui é da monarquia francesa. Ah, eu não sabia. Estude. Essa madeira veio, querida, da França. Não que eu estou com idolatria com a França, pelo amor de Deus. Não fica, não, eu só gosto de coisa nova, pastor. Mas isso aqui custa muito caro. Ah, entregaram para mim. Sabe o que é isso? Isso se traduz de que não valoriza as pessoas mais velhas. Que são carolas, que são caducas, que não tem nada a acrescentar. E Paulo está nos ensinando aqui que nós precisamos honrar amigos, irmãos que começaram o trabalho. Que chegaram antes de nós, que passaram por Campinas. Visita ali a região do Guanabara, onde o seminário presbiteriano está. São nomes de presbiterianos que plantaram aqui, que eles foram os primeiros, os pioneiros a chegarem nessa região. São os protestantes históricos. Ah, não, eu sou neopentecostal. Onde é que tem na Bíblia neopentecostal? Onde é que tem na Bíblia pentecostal? Todos nós temos o Pentecostes, é o fogo do Espírito Santo em nós. Mas a questão não é isso. Valorize se você é neo, se você é pentecostal, não tem problema. Mas eles chegaram antes. Eles foram os primeiros. Vai para algumas igrejas históricas menonitas aqui na região de Campinas. Nós temos vários. Paulo está honrando esta casa. Ele diz: eu batizei essa família, eu fiz o batismo. E ele diz no verso 16, então isso fala de irmãos pioneiros. Irmãos pioneiros. Avançando, vamos para aqueles irmãos que eu chamo irmãos refrigério. Que maravilha. Eu falei do irmão amigo, do irmão discípulo, do irmão pioneiro e daquele irmão refrigério. Vamos para o capítulo 16, verso 17 e 18. Olha como Paulo diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, que nome interessante, né? O nome dele, Fortunato, Acaico, porque
Vamos juntos? Porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Agora leia o 18 todos. Porque trouxeram, o que é que eles trouxeram? Fofoca, problemas, intrigas, contas para pagar. O que é que eles trouxeram? Refrigério a quê? Ao meu espírito e ao vosso. E o que é que Paulo diz agora? Reconhecei, pois, todos a homens como estes. Irmão, você é um refrigério ou é uma pimenta? Ou é aquela pessoa, eu não gosto muito de pimenta. Aliás, pimenta é muito bom até em alguns momentos, mas ele é terrível para o intestino. Eu conheci muita gente aí com pimenta, com problemas intestinais seríssimos, porque come pimenta demais. E dá problema. Tudo que é em excesso é perigoso. Entretanto, você deve ser refrigério. Pessoas que quando chegam, acalentam a nossa alma. Dá um abraço, né? Ontem fomos visitar a Fátima. Eu fui dar um abraço com o pastor, mas quando eu recebi o abraço dela, foi um abraço de mãe. Um abraço de mãe. E existem abraços na igreja que marcam a nossa vida. Quando a gente visita os hospitais, as enfermarias, você percebe que muitas das pessoas estão gritando por irmãos de refrigério. Eu vou me conter aqui, mas doeu meu coração um dia desses, sabendo de uma notícia de uma família que não é da igreja, nem são cristãos evangélicos, são de outra linha. E alguém me disse, ele não fala com o irmão há mais de 20 anos. Família tradicional de Campinas. E a pessoa me contou chorando. Eles não se falam. É um ódio cruento entre os dois irmãos. Um deles frequenta todos os domingos a igreja romana. Mas não falam. Os dois não se falam. Eu saí incomodado. E saí e decidi no meu coração investir naquela pessoa que eu conheço. Para que, quem sabe, ao longo dos anos, pelas minhas orações e pelas literaturas que eu entrego no final de ano, essas pessoas mudem e conheçam a Cristo. Eu não posso falar do Evangelho porque eles não aceitam, não toleram. Mas eu faço de outra maneira, com a minha vida, presenteando literatura boa, e dobrando os joelhos, e disse para Deus, eu quero sair desta terra um dia e vê-los unidos, irmãos. O Evangelho muda, o Evangelho restaura. E nós não podemos ser, como eu chamo aqui no Brasil, aqui no Sul, pamonhas fechadas. Eu gosto muito de pamonha. Encontrei uma casa de pamonha maravilhosa aqui em Campinas, sem leite. Tem muito açúcar. Minha esposa e eu falamos, tem muito açúcar. Mas uma casa de pamonha boa. Mas às vezes pamonha, minha mãe fazia pamonha. Pamonha muito fechada, amarrada. Tem muita gente amarrada na igreja. Seja você refrigério para muitas pessoas que lhe cercam. Não contamine os demais com suas mágoas, seus ressentimentos. Paulo disse, eles trouxeram refrigério. Veja, não foi um, foram 3 homens. Vamos lembrar deles? Estéfanas, Fortunato e Acaico. E são essas pessoas que trazem refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Mas também eu diria que existem pessoas, irmãos, que vão ser respostas de Deus para nós. Veja, por exemplo, o verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Paulo conheceu este casal nas suas viagens missionárias. Era um casal muito maduro, fazedores de tendas. E Paulo passa a fazer tendas com eles ali na região de Corinto, no capítulo 18 do livro de Atos.
E a Bíblia diz que eles vão trabalhar juntos. E Paulo estava conhecendo aquela igreja naquele momento, aquela cidade naquele momento. E aquele casal se torna uma resposta de Deus para Paulo, para ele permanecer em Corinto e consolidar uma igreja maravilhosa. E é um casal que o apoia, que o sustenta. E para estes irmãos e todos os que foram citados antes, no verso 20 ele diz: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E ele fala desses queridos irmãos citados aqui, mas eu convido você em casa, essa semana, ou até hoje à tarde, ler Romanos capítulo 16. Quantas mulheres e quantos irmãos foram usados por Deus na rede de relacionamentos do apóstolo Paulo. A carta foi uma carta muito dura, foi uma carta de exortação, de puxar a orelha, mas ele termina dizendo no verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Vamos ler juntos o 24. E o meu amor, todos, seja com todos vós em Cristo Jesus. Como é que alguém falou tão duro na carta, termina dizendo que o meu amor seja com todos? Porque quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama exorta. E eu fecho com esses 5 tipos de amigos. Enquanto eu convido o Ministério de Louvor para chegar aqui, Jesus é aliança entre você e eu. Nós vamos cantar de pé mesmo aqui, o grupo que cantou e tocou. E você vai pensar comigo. Você tem irmãos, amigos? Uma das coisas que me chama a atenção, estou vendo ali o Fernando, casado com a Vera, que ele tem o meu nome bonito, viu? Deus abençoe. E eu percebo que o Fernando é amigo do pastor Felipe. Há quantos anos, pastor Felipe? 40, 50 anos? Ok. O pastor Felipe é amigo da Rose, esposa do Roberto, nosso tesoureiro, desde adolescente. É isso? Criança. E quantos amigos você tem no corpo de Cristo? Pastora Vânia, quando lá atrás no passado se separou do seu marido, ainda não conhecia Cristo, e ele veio a ter muitos erros, eu sou testemunha, terríveis que ele cometeu. Ela continuou uma amizade tremenda com a sua ex-sogra. E eu sou testemunha de que as suas cunhadas eram suas melhores amigas. Os anos passaram. Ele casou-se com outra mulher, mas as cunhadas dela continuaram até a morte grandes amigas. E até hoje, as que estão vivas. Mas eu diria, você tem irmãos amigos? Você tem irmãos que você ganhou quando você fez deles discípulos, discipulado, e pelo discipulado conquistou amigos? Você tem irmãos que são pioneiros, e você tem sido alguém pioneiro na igreja, no ministério por onde você passou, que tem sido base, referência, coluna. Porque quando nós temos irmãos pioneiros, são colunas iguais a estas colunas que estão aqui, que dão suporte. Que quando uma igreja enfrenta uma crise, eu diria que quem sustenta a igreja na crise são as colunas. Vamos valorizar os irmãos pioneiros. Eu pergunto também, você e eu temos sido e somos e temos irmãos refrigério? E por fim, você e eu temos sido esses irmãos que são resposta de Deus para outros, ou eles são respostas de Deus para nós? Fica aqui o desafio. Não vamos espiritualizar a vida cristã apenas na relação com Deus. Vamos lembrar que Jesus fez uma aliança conosco, para que hoje nós fizéssemos uma aliança com os nossos irmãos. Amigos, respostas, refrigérios, pioneiros, colunas e discípulos. Por toda a vida, por onde os ministérios que eu passei, como pastor e como irmão, eu tenho muitas saudades de bons amigos e irmãos que nós fizemos no reino de Deus. Vamos deixar de lado a nossa mentalidade tão tribal e vamos honrar aqueles que estão no corpo de Cristo, que são irmãos
com quem podemos contar. Fiquemos de pé. Eu estou lembrando aqui da Josi, eu estou aqui do lado do pastor Felipe, que ela perdeu sua mãe de câncer, perdeu seu pai recentemente, mas ela ganhou da irmã Márcia, uma mãe, a esposa do pastor Adair. E quando eu soube da morte do pai dela, eu pensei, que bom que a irmã Márcia se aproximou da Josi. E é muito comum a Josi frequentar a casa da Márcia, e ela já é tida como uma filha. Isso não foi fruto humano, é obra divina. Tem muita gente doente na igreja porque está sozinha. Estou sozinho, tome Rivotril. Não. Está sozinho? Deus não nos chamou para sermos sozinhos. Não vamos ser pessoas pegajosas, possessivas. Vamos construir relacionamentos por meio do Espírito Santo. Pessoas trazem curas para nós. Eu tenho um cachorro lá em casa, mas ele não traz cura. Ele vem me cumprimentar, é cachorro da minha filha, mas ele chega lá, é uma bênção na minha vida também. Deus usa até ele para falar comigo, para me corrigir. Mas eu não posso conviver com cachorro. Eu nunca fui na Romana, sentar-se na tarde na Romana, tomar um chazinho com cachorro e gato. Você precisa andar com gente, cheirar gente e gostar de gente. Porque vamos ficar doentes se nos isolarmos e termos o nosso umbigo, como disse Paulo, é o Deus de muitos. Paulo disse que o Deus de muita gente é o próprio ventre. Mas que Deus nos tire desse egocentrismo e nos leve para uma vida de alteridade, de dar lugar ao outro, de conviver com o outro. Não pegajosamente, possessivamente e manipular as pessoas. Não. Isso é doentio. Estou vendo ali a Letícia, na amizade com a Cidinha. A Cidinha está dando aula lá em cima. E eu vou olhando para as ovelhas. Quantas amizades. Quantos relacionamentos costurados em Deus. Meu irmão Moacir, que está ali, eu conheci há pouco tempo, tomei seu café maravilhoso, obrigado. Mas ele trouxe o irmão Josué, que está aí do lado, que está nos visitando na igreja, conhecendo a igreja, pela amizade. É assim que vão surgindo amizades. E de repente, coisas extraordinárias acontecerão.